Olá, meus queridos, sejam muito bem-vindos ao canal Fé, mas Empreendedorismo, onde falamos sobre empreender com propósito e direção divina. Eu sou Ana Sara, empreendedora da loja Modesta Modas e cofundadora do canal Guilherme Sara. Lá, nós semeamos a palavra através dos louvores e aqui o mover de Deus no mundo dos negócios. Vamos lá? Hoje nós daremos continuidade no vídeo anterior, Meus Planos, a Tua Vontade. Caso você ainda não tenha assistido, quando você terminar de assistir essa aula, você volta lá, porque ela é uma palavra introdutória para você saber quais serão nossos próximos passos. Como eu falei no primeiro vídeo, nós usaremos a palavra de Deus como lâmpada para os nossos pés. Por isso do tema Fé, mas Empreendedorismo. E hoje aprenderemos com o livro de Eclesiastes, no capítulo 3, Tempo para Tudo. Eu acredito que você já conhece esse texto, porque ele é bem conhecido, mas peço que, por favor, você me acompanhe. E antes de tudo, inscreva-se no nosso canal, ativa o sininho, compartilha para aquelas pessoas que Deus colocar no teu coração, para poder ajudar aqui no nosso propósito. Vamos lá? Tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo propósito debaixo do céu. A aplicação bíblica que eu anotei. Há uma ocasião apropriada para cada acontecimento ou atividade humana. Tudo tem seu tempo determinado. O meu tempo não será o mesmo tempo que o seu. O texto que acabamos de ler deixa muito claro. Há um tempo para todo o propósito debaixo do céu. Hoje nós falaremos muito sobre o tempo. Antes eu quero dar continuidade no que eu falei no vídeo anterior. Eu disse que Deus falou comigo através de 2 sonhos, e há múltiplas maneiras de Deus falar com as pessoas, e eu creio muito que Deus ainda fala conosco através dos sonhos. O primeiro sonho nós até falamos lá no Instagram, foi a abertura que fizemos para inaugurar nossa loja online, e foi assim, eu sonhei que eu estava em um cômodo branco, um quarto, cheio de luminárias, e eu estava sentada no chão, e à minha frente tinha muitas roupas com etiquetas. Tinha um homem à minha frente com um sorriso no rosto. Ele dizia assim: pega, é sua e divulgue. Eu acordei, na minha mente eu tive um entendimento que, nossa, eu acho que eu vou ser chamada para fazer algum provador em alguma loja evangélica. No sonho não fala quais eram as roupas, mas eu tive um entendimento que era uma loja evangélica. E naquela mesma semana eu fui para a igreja, e quando eu cheguei na porta da igreja, uma irmã estava conversando com uma outra irmã. E essa irmã falou assim: olha ali, a Sarinha tá vindo. E ela chegou para mim toda animada e falou assim: eu sonhei com você. Sonhei que você estava desfilando para uma loja de roupa cristã. E antes que ela terminasse de falar, eu ainda falei: nossa, eu também sonhei. Aí eu contei todo o sonho que eu tive, que eu estava num cômodo branco e tal. E eu falei ainda: eu acho que eu vou ser chamada para fazer algum provador. Na minha cabeça era isso. Ela olhou para mim séria e disse: não, a loja de roupa era sua. Você era a modelo da sua loja. E eu olhei assim para ela e falei assim: olha, eu estou até orando para empreender em alguma coisa, os meus planos são outros. E ela olhou para mim e disse: mas você era modelo da sua própria loja. E desde aquele dia, aquela fala não saiu da minha mente. Mas eu continuei investindo o meu tempo, os meus estudos ainda na papelaria online. E as coisas não estavam fluindo, gente, não ia para frente. Mas aquela fala dela não saía da minha cabeça, aquele sonho não saía da minha cabeça. Até que Deus mais uma vez falou comigo, e esse sonho foi específico. Deus vai falar com você de forma específica, para não deixar dúvidas, porque Deus não é um Deus de confusão. Esse sonho ele foi tão específico que eu acordei mudando tudo. Acordei decidida que eu iria investir na loja de roupa. E nesse segundo sonho, eu estava em pé entre 2 cenários. Tinha um cenário número 1, cenário número 2. Atrás de mim tinha um homem. Não vi quem ele era. Eu só ouvi a sua voz. E a minha mão estava assim, apontada. E esse sonho, ele falava assim: o que você quer? A minha mão apontava: é isso daqui.
Era eu e Guilherme estudando para abrir papelaria. Mas o que eu tenho para você é isso daqui. Apontava para o cenário número 2, que era onde ele mostrava o primeiro sonho que eu tive, de eu sentada no chão, cheio de roupas com etiquetas. Vou dizer para você que, para mim, inaugurar a minha loja, eu esperei 2 anos. Mas eu quero dizer que não foram 2 anos perdidos, foram 2 anos de investimento. Olha, foi um tempo difícil. A ansiedade bateu, o medo, o desespero, mas para me ocupar a minha mente, eu dediquei todo esse tempo estudando. Era um curso atrás do outro. Não é tão simples assim, não é simplesmente você comprar uma roupa e colocar lá, olha, estou vendendo. Não, gente. Invista seu tempo naquilo que você quer abrir. Se você vai abrir uma confeitaria, estude quais opções de sabores para o seu cliente. Se o seu cliente é intolerante à lactose, aprenda a fazer algum bolo que não vá à lactose. Se seu cliente ele não come farinha branca, estude aprendendo a fazer algum bolo usando outros tipos de farinha. Então, não é simplesmente você pegar um produto e colocá-lo à venda. Graças a Deus que eu esperei por este tempo. Como eu disse, foi um tempo muito difícil, mas eu creio que teve um propósito de Deus. Deus tratou na minha ansiedade, Deus foi moldando meu coração, Deus foi alinhando meu coração com o coração dele, com o propósito dele. Buscar por bons fornecedores não é tão simples quanto parece. Hoje nós sabemos, gente, que há desafios para você trabalhar no online. Hoje você precisa entender que o seu concorrente não é apenas as outras lojas. Você sabia que até os golpistas são seus concorrentes? Sim, porque hoje as pessoas estão com medo de comprar online por causa desses abençoados, desses golpistas. Então, eu tive que gastar o meu tempo para poder ter confiança em alguns fornecedores para eu também não cair no golpe. Se você for pesquisar quantas pessoas caíram em golpes, de gastar 2, 3 mil reais em compras de produtos e o produto não ter chegado na sua loja. Mas quantas dessas pessoas foram inocentes de não ter parado, investido tempo para ver se aquele fornecedor é de confiança ou não? Eu tive uma experiência que eu fui postar um produto no Marketplace e teve um abençoado que comentou lá na minha foto, tudo bem, né? A gente sabe o que acontece. E ela falou assim, cuidado, golpista. Olha, gente, aí subiu assim de uma tal forma, aí eu escrevi lá, tentando ser muito educada com a moça, escrevi lá e eu falei assim, moça, cuidado com as suas palavras. Antes de você vir comentar no meu trabalho que eu sou uma golpista, pesquisa o meu perfil, entra no WhatsApp, se você quiser eu te passo meu CNPJ, se você quiser eu mostro pra vocês os meus clientes, lá no meu Instagram, olha lá as minhas clientes comentando, mas não faça isso não, que as pessoas vão de fato acreditar que eu sou uma golpista. Outra senhora acha mesmo que se eu fosse golpista, eu ia colocar a minha face para todo mundo ver? Infelizmente está assim. Então, dedique o seu tempo estudando. Para mim, foi preciso 2 anos, mas eu sei a experiência que eu tive com Deus durante esses 2 anos. Quando eu saí do meu trabalho, que eu pedi conta, que eu trabalhava numa papelaria, olha que bênção. Trabalhei, Deus me permitiu trabalhar aonde eu queria empreender. Quando eu pedi conta, eu fui cair na besteira de falar para algumas pessoas. E teve uma pessoa que falou comigo uma palavra que me entristeceu tanto. E tudo bem, pode acontecer. Às vezes eu ou você falamos coisas sem pensar e acabamos ferindo o nosso próximo. Aquela pessoa falou uma fala comigo como se eu não tivesse a capacidade de empreender, de abrir um negócio. Quando ela começou a leitura, ela parou e eu olhei para ela e falou assim, Sarinha, Deus manda te dizer, você será uma excelente empreendedora. Mas eu tive uma palavra, Deus já havia falado comigo. E por diversas maneiras, por múltiplas formas, o Senhor falava. Poxa vida, eu já falei com você, eu não vou abrir, eu já confirmei com você. Às vezes nós temos a facilidade de esquecer aquilo que Deus falou conosco. E aquela fala dela não saía da minha cabeça, gente. Eu sou melancólica, tá? Até que um dia eu decidi ir para a consagração da minha igreja. E naquele dia, olha como que Deus fala, mais uma vez, eu levantei, era 5 horas da manhã, falei, Senhor, eu preciso que o Senhor fale comigo hoje. E naquele dia, só deu eu e mais uma irmã.
E na abertura da consagração, ela falou, vamos abrir o livro de Salmos. Ela gosta muito do livro de Salmos. Quando ela começou a leitura, ela parou e eu olhei para ela e falou assim, Sarinha, Deus manda te dizer, você será uma excelente empreendedora. Simples fala que eu guardo até hoje. Todas as vezes que eu penso em desistir, eu falo, não, Deus falou que eu seria uma excelente empreendedora. E eu quero lançar essa palavra na sua vida. Você que já é um empreendedor ou você que está apenas sonhando, você será uma excelente empreendedora. As pessoas nunca vão entender o seu processo. As pessoas nunca vão entender o seu propósito. Mas se você já tem a palavra, só descansa. Só descansa e pare de se preocupar com o tempo. Pare de se cobrar. Gente, isso eu falo pra mim, porque eu me cobro o tempo todo. E nós não precisamos, gente. Não precisamos nos cobrar. Agora que você já sabe que o tempo de preparo é um investimento, invista o seu tempo estudando no nicho que você quer. Seja uma empreendedora empoderada de conhecimento, seja inteligente. Peça a Deus sabedoria, peça a Deus o discernimento. Fala, Senhor, me dê inteligência, me dê sabedoria do alto para eu me dedicar, estudar naquilo que eu quero. Mostre para as pessoas que você não quer apenas abrir uma lojinha, como muitos falam. Mostre para as pessoas que você não quer apenas vender o seu produto, mas que você sabe do que você está fazendo. Seu empreendimento é uma papelaria, estude sobre folhas, estude sobre papéis. Quais as diferenças da caneta Bic para a caneta compacto? Quais as diferenças do marca-texto X para outra marca? Parece que não, mas eu já tive essa experiência. Hoje eu estou para concluir um curso sobre tecidos têxteis. Eu precisei estudar sobre panos, sobre tecidos, o que é fibras naturais, o que são fibras sintéticas, porque eu não sabia. A gente pensa que é só você mostrar o produto. Uma cliente me ligou. Ela já estava pronta para usar a saia que ela comprou e ela falou assim, ô Sara, essa saia eu passo ela a vapor ou posso usar o ferro daquele normal? E olha, eu acho que é melhor você usar a vapor, mas eu também não sei, mas deixa eu perguntar para o fornecedor. Eu tive que ir atrás do fornecedor para perguntar a ele. Depois, quando eu desliguei o telefone, eu falei, meu bem, falei com o Guilherme, eu tenho que estudar, eu preciso saber. Você precisa saber se o material que você está comprando, tipo roupas, se aquele tecido ele tem um colhimento ou não tem. Você precisa entender no tempo, as estações que estão mudando. Nós estamos na primavera, verão, então eu tenho que comprar roupas com tecidos mais frescos, respiráveis. Se você for vender livros, você tem que entender o mínimo, o que aquele livro está falando. Você precisa entender, não precisa necessariamente conhecer tudo, você não é obrigado, mas você tem que saber pelo menos para dar uma introdução sobre o seu produto. Tem que saber pelo menos o básico para mostrar que você é empoderada naquilo que você está trabalhando. Às vezes, Deus nos coloca na salinha de espera porque Ele sabe que nós não estamos preparados ainda. Ele sabe que nós não temos os recursos ainda. Ele sabe que nós não temos o entendimento ainda. Entenda hoje, através desse vídeo, é Deus te dando o tempo para você investir estudando. Outro detalhe, se prepare para você ser a protagonista do seu negócio. Quando aquela irmã disse que eu seria a modelo da minha loja, quando ela me viu desfilando para minha loja, hoje eu entendo qual era o contexto disso. Eu sou a vitrine da minha loja. Claro que se você for empreendendo nesse nicho, você chamar outras pessoas que já entendem de moda é maravilhoso, mas seja você a maior protagonista do seu negócio. Cara, mas eu tenho vergonha, eu sou tímida, eu também era, tá, gente? Ah, mas eu não sei, eu não gosto de aparecer. Beleza, mas pelo menos faça algum vídeo mostrando os bastidores para as pessoas verem quem é de fato quem está trabalhando nisso. Isso traz muita confiança para os seus clientes. E outra, o cliente comprou o seu produto, peça a ele para dar o feedback, peça a ele para postar, para tirar uma foto usando o seu look, peça a ele para comentar lá, para que todos vejam também que o seu trabalho é real. Faça com as pessoas o que você gostaria que fizesse com você. Vai lá, comenta no perfil da sua amiga, vai lá, compra um produto da loja da sua amiga, divulga. O que eu quero trazer hoje é para que vocês entendam que o tempo não é um castigo, mas é um preparo. Quando a ansiedade bater, porque ela é inimiga da espera, busque na palavra de Deus. Se tem um método que funciona,
é a palavra de Deus. Fala, Senhor, eu creio que tudo está no teu tempo. E é no seu tempo que as coisas irão fluir. E é no tempo de Deus, irmãos. É no tempo de Deus. Vamos orar? Senhor nosso Deus, eu te dou graças por esse vídeo. Eu te dou graças, Senhor Deus, porque através do tempo eu aprendi a esperar e a confiar, Deus, no Senhor. Jesus, direciona esse vídeo para a pessoa certa. Se porventura tem alguém aqui que está com o coração ansioso, que não está entendendo, ó Deus, o porquê da espera, ou está querendo desistir, Pai, eu uso das mesmas palavras que o Senhor falou para mim. Você será uma excelente empreendedora. Pai, muito obrigada por esse conteúdo. Em nome de Jesus. Amém.